Hebreus 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você preste atenção no texto. Se você gosta de anotar na sua Bíblia ou faz anotações, grife isso que eu vou te mostrar aí, tá? Que aqui é onde eu vou concentrar aqui a nossa linha de raciocínio, nosso pensamento. Deixemos, no primeiro versículo, tá? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, vírgula, deixemos todo o embaraço. É sobre isso que eu quero falar, rompendo com todo embaraço. É sobre isso que eu quero falar. E você, olhando para esse texto aqui, né, quando a gente fala de embaraço é aquilo que prende a gente, né, que enrola e não deixa a gente andar. Isso aqui é um embaraço, né, coisas que travam a nossa caminhada. Você observou no texto? Está falando, falou, ó, você, né, deixando todo o embaraço e prossigamos na carreira que nos está proposta. Então, quer dizer, tem alguma coisa preparada, mas nós estamos impedidos, porque tem alguma coisa que parece que está travando a nossa vida. Você já percebeu que existe alguma coisa na sua vida que te impede de ter uma vida melhor? Isso aqui não é uma mensagem assim, de repente, para você levantar a mão e falar assim, pastor, eu mesmo estou todo embaraçado, porque ninguém vai fazer, ninguém vai falar isso. Né? Mas a gente pode pensar sobre isso. Será que eu não poderia estar vivendo uma vida melhor do que a vida que eu estou vivendo agora? E será que tem alguma coisa na minha vida, né, que está provocando algum tipo de embaraço? Embaraço é tudo aquilo que me atrapalha, né, aquilo que me deixa estagnado, parado, paralisado, obliterado, né, impedido de prosseguir. E Deus, nessa noite, né, que é a mensagem que eu vim trazer para vocês aqui, quer nos dizer que Ele tem uma vida melhor para cada um de nós aqui. E eu também quero começar dizendo o seguinte: eu não sei se tem alguma coisa embaraçando a sua vida, mas eu creio que aqui é o lugar da vitória, aqui é o lugar da libertação, aqui é o lugar do movimento em direção a coisas melhores. Podemos não ter alcançado, mas estamos na rota, vamos chegar lá. Então eu quero liberar uma palavra para a sua vida vai melhorar em nome de Jesus, porque tudo aquilo que é um embaraço vai cair por terra em nome de Jesus. Diga, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Então, esse embaraço, né, pode estar em vários aspectos da nossa vida. Pode ser um embaraço no casamento, nos relacionamentos, embaraço na vida financeira, né? Alguém aqui já teve um momento da vida que sua vida financeira, o negócio não vai, pastor. Quando começa a melhorar, o negócio desanda. É um embaraço na vida emocional, pastor, toda vez que eu começo a namorar, vem um outro, foi igual aquele cara do tanque lá, entra outro na minha frente e leva a bênção. Parece que minha vida emocional não rompe, minha vida financeira não rompe, minha vida emocional não rompe. Então, esse embaraço é que muitas vezes, amados, nos impede de viver alguma coisa boa. Agora, o que nós podemos fazer para romper com o embaraço? Eu olhando no texto, eu descobri algumas coisas, e eu queria mostrar para você aí já. Você coloca os olhos no texto, por gentileza? Se fechou, abre de novo, grifa de baixo, eu vou te mostrar aí, onde estão as 5 coisas que nós vamos concentrar aqui, e eu vou mostrar para vocês, tá certo? Olhando no texto aí, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga comigo, a carreira que nos está proposta. O que está dizendo aqui? Que Deus tem um plano, tem uma carreira, tem uma proposta para cada um de nós. Essa é a primeira. Segunda, aí a Bíblia diz, antes disso, deixemos todo embaraço
existem coisas que querem atrapalhar que corramos essa carreira que está proposta. Tá certo? Terceiro, olha no texto, diz assim: deixemos todo o embaraço, ainda no versículo de número 1. Ou seja, é possível romper com coisas que estão nos embaraçando e nos impedindo de caminhar. Quarta coisa, a Bíblia diz no verso 2, um segredo para cada um de nós, que na verdade é um segredo revelado. Como é que começa o verso 2? Olhando, o segredo para romper com o embaraço é olhar para Jesus. Quinto, diz assim, no finalzinho do verso 2, diz: desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Depois que eu rompo com tudo que quer impedir a minha caminhada, mesmo que eu tenha que padecer, porque a Bíblia diz que Jesus suportou a cruz, ele recebeu a vitória e se assentou à destra de Deus. Qual é a lição? Depois da luta vem uma grande vitória. Então está aqui as 5 coisas, e eu extraio aqui dentro de cada uma delas algumas lições, e aí nós vamos orar. Primeiro, o que eu tenho que fazer para romper com todo embaraço? Você precisa acreditar que Deus tem um plano para a sua vida. Você tem que acreditar. Pastor, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Olha o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo. Corramos a carreira que nos está proposta. Tem alguma coisa proposta de Deus para cada um de nós aqui nessa terra, meu amado. Você não está aqui por acaso. Aliás, eu quero começar aqui derrubando uma mentira do diabo, de que você está aqui e que Deus não está nem aí para você. Isso é mentira do diabo. Você chegou aqui nessa terra, você faz parte de um plano especial que Deus tem para a sua vida. Então a primeira coisa, eu vou viver. Como é que eu vou romper com o embaraço? Eu vou quebrar, vou romper com aquilo que quer me impedir de avançar. Por quê? Porque Deus tem um projeto para a minha vida. Você pode dizer isso para você mesmo? Coloca a sua mão e diga: Deus tem um projeto para a minha vida. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: Deus tem um projeto para a sua vida. Ah, pastor, eu acho que eu estou aqui só para ficar um tempo aqui nessa terra e tal. Não, você está aqui, Deus tem um projeto para a sua vida. E outra coisa que eu vou dizer, se você está vivo, Deus ainda não completou esse projeto, ainda tem coisa para acontecer na sua vida. E tem gente aqui, irmão, que se eu der o microfone, ia falar o que já passou para chegar onde chegou. Tem gente aqui que teve um acidente de carro e não morreu. Tem gente aqui que ficou doente e não morreu. Tem gente aqui que sofreu assalto, não morreu. Tem gente aqui que passou por situação difícil na vida, não morreu. Por que você não morreu? Porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Quando Deus chamou o profeta Jeremias para pregar, para profetizar, o profeta Jeremias disse assim, está lá no capítulo 1. Senhor, eu ainda sou uma criança, parafraseando eu estou. Senhor, eu ainda sou uma criança, como é que o Senhor vai me usar? Aí no versículo de número 5, olha a palavra que Deus dá para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te escolhi e eu te dei às nações por profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Você não estava sendo formado ainda no ventre da sua mãe. O seu pai não tinha nem conhecido a sua mãe, eu já tinha um projeto para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus, hoje pela manhã, eu acho que Deus descobriu que tem alguma coisa para a minha vida. Nada disso. Antes de você nascer, Deus já tinha escrito uma história de vitória para a sua vida. Lembra do Salmo de número 139? O que o salmista diz? Eu te louvarei, Senhor, porque de uma forma terrível e maravilhosa eu fui formado. Eu fui formado de forma maravilhosa. E ainda diz assim, quando os teus olhos me viram ainda informe no ventre da minha mãe, todas estas coisas iam sendo escritas no teu livro. O salmista está dizendo, enquanto eu estava sendo formado, entretecido no ventre da minha mãe, o Senhor já me acompanhava e escrevia ao meu respeito. Eu quero dizer para você uma coisa, que muitas vezes o diabo quer escrever uma história paralela para o ser humano, quer escrever uma história paralela
para a pessoa, mas a história real e verdadeira ao seu respeito já está escrita. E essa história foi escrita por Deus. Irmão, e aquilo que Deus escreve, ninguém pode apagar. É por isso que o diabo, uma das armas mais terríveis que o diabo tem usado nesse nosso tempo é o aborto, que é a interrupção da vida, interrupção de projetos, e ainda querem legalizar isso. Por quê? Porque Deus tem um plano para cada ser humano. Antes de chegar aqui nessa terra, antes de nascer aquele bebê que está ali, Deus já tem um plano. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito para a sua vida. Pastor, como é que eu rompo com o embaraço, entendendo que antes de você chegar aqui nessa terra, Deus já tinha um plano para a sua vida, querida? Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você, não interessa o que o diabo está dizendo ao teu respeito, o que Deus já disse é muito maior e muito melhor. Eu queria que tivesse alguém que pudesse levantar pelo menos uma mão aí, e dar um glória a Deus, e declarar: obrigado, Senhor, que o Senhor tem um projeto para a minha vida. Amém ou não amém, gente? Quando Deus tem um projeto, Deus te traz e você é milagre. Você nasce e você é milagre. Lembra de Moisés? Faraó deu uma ordem, falou: nasceu menina, deu uma ordem para as parteiras do Egito: nasceu menina, deixa viver, nasceu menino, mata. Então tudo enquanto é menino. A Bíblia diz que as parteiras poupavam, guardavam os meninos. Aí Faraó ia lá reclamar, mandava o seu supervisor reclamar, falou: ficamos sabendo que tem menino sobrevivendo. Aí as parteiras respondiam assim: não, é porque as hebreias, elas são muito vivas, quando a gente chega para matar, o menino já nasceu, porque Deus sempre chega na frente. Quando o diabo chega para executar o seu plano, o plano de Deus já está andando já. E a Bíblia diz que Moisés foi poupado, sua mãe o pegou. A Bíblia diz: escondeu, porque quando Deus tem um plano, Ele te esconde. Escondeu o menino. E quando a coisa apertou, vão descobrir, não vão, colocou o menino dentro de um cesto. Fechou aquele cesto e colocou o menino no rio Nilo. Rio perigoso, de águas perigosas. A Bíblia diz que aquele cesto betumado foi levado pelas águas, e por deuscidência, não por coincidência, quem é que naquele dia estava se banhando às margens do Nilo? A filha do homem que tinha mandado matar todo mundo. A filha do faraó estava lá. O cesto passou perto, ela falou para as meninas: pega aí esse cesto. O que tem aí dentro? Tem um menino chorando aqui. Pega que ele é meu. Moisés cresceu na barba daquele que estava mandando matar todo mundo. Porque quando Deus tem um plano, faz até com que os seus inimigos te protejam. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano, e quando Deus tem um plano, toda investida do inimigo tem que cair por terra. E eu quero liberar uma palavra para alguém aqui: os planos do inimigo não prevaleceram contra a sua vida. Por quê? Porque Deus tem um plano maior para você. Alguém pode glorificar a Deus nessa casa? O que Jesus falou para os discípulos nas margens do mar da Galileia, quando ele passou lá, viu Pedro, viu Tiago, seu irmão? Falou: me sigam que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A partir de hoje vocês não pegam mais peixe, vocês vão pegar gente agora. E eles começaram a seguir Jesus. Plano de Jesus. No meio da caminhada, Jesus dá uma palavra para Pedro. Pedro, está lá em Lucas capítulo de número 22, no verso 31. Pedro, o diabo pediu para cirandar com vocês, para peneirar vocês igual peneira trigo. Sabe o que Jesus está dizendo? O diabo armou um plano para acabar com vocês, mas eu roguei ao Pai por vocês. Jesus começou a executar o seu plano, o diabo veio: não, eu quero acabar com eles. Não vai acabar. Por quê? Porque faz parte do meu plano. Irmão, eu fico pensando no mundo espiritual, como é que deve ser as coisas. Como é que o diabo deve armar, porque a gente não vê. Nós não temos visão,
para ver, eu fico pensando nas ruas desta cidade, quantos livramentos Deus me deu e eu nem vi. Eu estou falando de coisa assim, ó, do diabo armar um acidente, e você passa e nem sabe que era para ter sido você. Deus livra, cega, guarda, faz você ficar invisível, sei lá, tira você daqui, leva você para passear lá na lua, você nem vê, e te livra. Quantas vezes Deus nos livra e nós nem vemos? Quando o diabo pediu para cirandar com Pedro, cirandar com os discípulos, eles nem ficaram sabendo, não ficariam sabendo se Jesus não tivesse contado. Só ficaram sabendo que Jesus contou, falou, teve um dia que o diabo pediu para acabar com você, irmão. Imagina quantas vezes o diabo desejou acabar com cada um de nós. Imagina quantas vezes o diabo planejou destruir a sua família. Imagina quantas vezes o diabo planejou um acidente para ceifar você, para acabar, mas você está aqui. Por quê? Porque Deus entrou na frente. Alguém pode glorificar Deus por livramentos que você não viu? Alguém pode glorificar Deus por livramentos que você nem viu? Como é que eu rompo com o embaraço? Acreditando que Deus tem um plano. Vamos viver assim então? Você vai viver hoje. Deus tem um plano. Deus tem um projeto para a minha vida. Eu estou aqui porque Deus tem algo para mim ainda, não acabou. Está aqui, não adianta, o diabo pode falar o que ele quiser, mas Deus tem um plano para a minha vida. É assim eu rompo com o embaraço. Segundo, como é que eu rompo com o embaraço? Eu falei para vocês aqui, deixemos todo o embaraço, entendendo que existem coisas que querem nos embaraçar e eu preciso romper com isso. E eu separei aqui pelo menos 3 coisas que às vezes querem embaraçar a nossa jornada e querem nos impedir. Primeiro, o nosso passado. Sabe o que é que pode nos travar, nos amarrar, nos impedir de continuar? A gente ficar lembrando das coisas que trouxeram frustração para a nossa vida no passado. Você fica remoendo situações que foram um desgosto para você. Uma decepção, uma frustração, um relacionamento que não deu certo, uma empresa que você abriu e quebrou, né? Uma sociedade, e aí você passa a pautar o seu futuro por alguma coisa que aconteceu no seu passado. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? É mais ou menos assim, eu não vou, porque se eu for, eu vou me decepcionar de novo. Eu não posso tentar de novo, por quê? Porque eu já quebrei a cara. Então, você fica pautando o seu futuro baseado no seu passado. E isso pode nos impedir. E uma das coisas que Deus faz quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor é nos dar força para romper com o passado, amados. Nada do que aconteceu no seu passado pode ser mudado, agora o seu futuro pode ser. Deus não entra na nossa vida fazendo promessa acerca do nosso passado, Ele sempre entra na nossa vida fazendo promessa acerca do nosso futuro. Deus está dizendo para você aqui, você pode ter sido terrivelmente frustrado em alguma área no passado. Não deixe que isso seja um embaraço. Rompa com esse passado, porque eu tenho um futuro de vitória para a sua vida. O que diz Isaías 43:18? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, colocarei rios no deserto e rios no ermo. Sabe o que Deus está dizendo? Não concentre suas forças se lembrando do passado, porque eu vou fazer uma coisa nova. Declare isso para você, Deus vai fazer algo novo na minha vida. Libera essa palavra para alguém. Deus vai fazer algo novo na sua vida ainda nesse ano de 2020, eu creio. Vamos romper com isso então? Isso é embaraço. Pastor, que é uma outra coisa que pode produzir embaraço na nossa vida? As minhas limitações. Nós olhamos para nossas limitações e falamos assim, eu não posso romper e seguir a minha carreira, eu não posso romper e seguir o plano que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque eu tenho muitas limitações. Olha de onde eu vim, olha quem eu fui, olha a minha família, olha onde eu nasci. Sabe essas limitações que a gente coloca? Eu falo muito para as minhas filhas, né, das minhas origens, e eu gosto de ensinar isso para elas. Esses dias nós estávamos vendo um culto, vendo fotos lá da igreja sede. Não, a igreja é muito grande, cabe 6.300 e 400 pessoas. Eu falei, pois é, a cidade que eu nasci
cabe 2 cidades minhas dentro dessa igreja e sobra espaço ainda. Que a minha cidade tem 3.000 habitantes. O que eu acho também que não é verdade. Eu não acho que tem isso tudo, não. Eles devem estar contando boi, galinha, porco, deve estar incluído no censo. Porque é uma cidade pequena. Então eu falo para as minhas filhas, eu saí daqui. Meu pai só tem a 4ª série. O seu avô é semi-analfabeto, sabe escrever o nome, né, por parte de pai. Eu falo para elas, e vocês vão muito mais longe do que isso. Vocês vão romper com essa história. Então, não permita que as suas limitações impeçam que você caminhe. Porque não é de onde você veio, é para onde você vai. Não é o que você foi, é o que Deus está preparando você para que você se torne. É aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nunca olhe para você e menospreze quem você é em Deus, simplesmente por causa das suas limitações. Eu sou limitado, mas o Deus que eu sirvo é um Deus que não tem limites. Quem pode glorificar a Deus? Então você não vai deixar isso te embaraçar. Você vai olhar e vai falar assim, essa minha história vai ser para a glória de Deus. Olha de onde eu vim, olha o que Deus tem feito na minha vida. É isso que você vai falar. Terceira coisa que pode produzir embaraço na nossa vida são as preocupações da própria vida. Jesus falou sobre isso. Por isso vos digo, Mateus capítulo de número 6, o grande sermão da montanha, Jesus falou. Por isso eu digo para vocês, não andeis preocupados, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que vocês têm que comer, o que é que tem que beber, o que é que tem que vestir. Porque a vida é mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Sabe o que Jesus estava dizendo que pode ser um embaraço para a nossa vida? Excesso de preocupação com as coisas da vida. Tem gente que já está preocupado com a ceia de Natal, e nós estamos em outubro. Já começou uma briga no grupo da família. Tira a uva passa do salpicão e o pau já está quebrando. Não, põe uva passa, não põe. E aí começou, não, se ele for, eu não vou. Ó Deus falando com alguém aí. Deus te achou aqui hoje, eu falei para você. Excesso de preocupação, as coisas da vida. Eu estou brincando, mas é uma verdade. Preocupado com o carro que vai dirigir, preocupado como é que vai fazer para pagar, preocupado com o futuro, esse excesso de preocupação com as coisas da vida. Jesus falou, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, e por causa disso vocês não precisam andar preocupados, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando de que pode embaraçar a minha vida? Esse excesso de preocupação. E já é um consenso, né, na psicologia, né, nos instrutores de vida aí, que existem pelo menos 3 males que nós temos que combater: a ansiedade, a depressão e o estresse, que são males que atingem muito esse tempo que nós estamos vivendo. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E estresse é excesso de presente. Então você tem que evitar isso. Você tem que evitar não ser uma pessoa ansiosa. Jesus falou, deixe o dia de amanhã cuidar de si mesmo, porque basta cada dia o seu mal. Deus trouxe alguém aqui para tirar esse peso dos seus ombros. Para você sair daqui declarando, Deus está cuidando de tudo na minha vida. Você tem que romper com o embaraço. Terceiro, o que eu faço para romper com todo o embaraço, pastor? Olha o que a Bíblia está dizendo, e eu falei para você, eu cantei a pedra antes. O escritor diz assim, deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. Não está dizendo, Deus vai mandar um anjo para te desembaraçar. É isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia não está dizendo, Deus vai te desembaraçar. A Bíblia está dizendo, deixemos o embaraço. O que a Bíblia está dizendo é, vai passar por você a decisão de romper com esse embaraço. Você se lembra em João capítulo 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Quem lembra desse texto aqui? Você lembra? Jesus chegou na porta do túmulo e deu um grito, né? Lázaro, sai para fora! E a Bíblia diz assim, e o morto saiu. Louvado seja Deus.
Aí a Bíblia diz assim, saiu, mas saiu atado. Aí sabe o que Jesus falou? Tirem as ataduras. Jesus não foi lá tirar. O milagre da ressurreição é Ele que faz. As ataduras, o embaraço, nós tiramos. Irmão, está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Você é a ovelha de Jesus. Você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Então você vai romper com o embaraço. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deixemos. É possível viver essa mudança. Então quem tem que olhar para alguma coisa que está embaraçando a minha vida e decidir mudar sou eu. É o Christian que tem que falar. Christian, essa área da sua vida tem embaraço aí. O negócio está um rolo. Vai lá e desata isso. Desata. É o que? A sua vida financeira. É 10, 15, 20 anos apertado. Não rompe. Senhor, hoje, a partir de hoje, eu vou mudar aqui o ritmo dentro da minha casa. Eu já fiz isso na minha vida financeira. Quando eu olhei para os cartões de crédito, falei, que demônio é esse? Aí eu fui fazer campanha. Senhor, repreende o demônio do cartão. Aí Deus falou comigo, não é o demônio não, é você mesmo que está gastando demais. Tem gente expulsando, pega o cartão e sai agora. Sai, demônio, faz campanha para o cartão. Senhor, converte esse cartão. Aí eu decidi, não, vou pagar esses cartões, vou ficar com um cartão emergencial e não vou ser mais escravo de dívida. Irmão, demorou uns anos, mas se cumpriu na minha vida. Ouvi poucos, glória a Deus, mas também um pouco de inveja, não sei se é. Você tem que romper. Aí você está no seu casamento, tem algum embaraço no seu casamento, alguma coisa que faz seu casamento está dando essa? Você não pode, irmão, irmã. Você já pensou? Ontem eu completei 22 anos de casado e o meu casamento não é um casamento perfeito, mas eu estou sempre lutando, e a minha esposa, mais do que eu ainda, lutando para fazer o casamento melhorar. Por quê? Porque eu decidi não viver uma vida embaraçada e triste no casamento. Você vai viver com esse homem o resto da vida e que essa mulher aguenta agora. Faz esse negócio dar certo. Rompe com o embaraço. Deixemos todo o embaraço. Isso mostra o quê? Uma atitude nossa. Eu quero romper. Pastor, como é que eu rompo com esses embaraços? Como é que eu deixo e tomo essa decisão? Primeiro, decidindo de fato. A mulher com fluxo de sangue, quando saiu de casa, saiu decidida. Eu vou tocar nas orlas das vestes de Jesus e eu serei livre desse mal. Você tem que olhar para essa área da sua vida e falar, esse negócio vai acabar. Essa tristeza nessa área da minha vida vai acabar em nome de Jesus e Deus vai me dar força, mas eu é que decido acabar com isso. Segundo, como é que você deixa? Primeiro, decidindo. Segundo, persistindo. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o pessoal falava, cala a boca, ceguinho. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o pessoal falou, cala a boca, ele não está te ouvindo. E a Bíblia diz assim, e quanto mais mandava calar, mais alto ele gritava. Você tem que olhar para essa situação e quanto mais o inimigo te afrontar, mais você vai dizer, não vai prevalecer contra a minha vida, isso Deus vai dar vitória. Como é que você rompe com isso? Decidindo, persistindo, tentando. Olha para uma área da sua vida que tem embaraço e tenta sair e livrar disso, irmão. Você tem que tentar. Segundo Reis, capítulo 7, conta a história de 4 leprosos que estavam na porta da cidade e havia fome. E tinha um acampamento dentro da cidade que tinha comida. Um olhou para o outro e falou assim, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então vamos entrar e tentar pegar comida. Aí um deve ter dito assim para ele, mas se entrar lá, e o pessoal vê a gente entrando, porque somos leprosos, não podemos ter contato com gente saudável, nós podemos morrer. Aí um falou, se a gente ficar, a gente morre. É melhor então a gente tentar. Se morrer, a gente já vai morrer de qualquer jeito. Que ideia maravilhosa, você tem que andar com gente assim.
ou vai ou racha. Eu vou tentar. Minha vida vai melhorar. O problema é que tem gente que quando você fala que vai tentar, quer te desanimar. Mas você tem que tentar, meu irmão. Tem gente que é contra todo o projeto que você estabelece. Você fala para a pessoa, vou aprender, rapaz, agora me inscrevi num curso, vou aprender a falar inglês. Aí o cara fala, nem português você sabe falar. Te desanima. Aí você fala para a pessoa, olha, eu trabalho, mas o meu sonho é abrir meu negócio. Não abre não, aqui no Brasil as coisas são muito difíceis. Te desanima. Você vira para a pessoa e fala, rapaz, vou casar, Deus vai estar me dando uma varoa aí, Deus já me mostrou, o anjo já apareceu do lado dela, e Deus está falando comigo, eu vou casar. Aí o cara, você já fez conta de quanto a gente gasta numa família por mês? Sempre te desanima. Aqueles leprosos não, eles eram amigos para tentar. E se tivesse morrido? E não morreram. E se tivessem morrido? Pelo menos tentamos. O pastor Rick Warren, eu gosto muito de ouvi-lo, é o pastor de uma das maiores igrejas lá na América, da Saddleback Church, escritor de uma Vida com Propósito, aquele livro verdinho, a maioria que já deve ter lido. Ele falou que na lápide dele, se Jesus não voltar e ele morrer, ele falou que ele já sabe o que quer que seja escrito, já orientou todo mundo. At least I tried. Pelo menos eu tentei. Se ele não tivesse tido essa ideia, eu ia pegar para mim. Pelo menos tentou. Teve coisa que eu não consegui, mas eu tentei. Porque é melhor, meu irmão, é melhor a lágrima de uma derrota do que a tristeza toda de uma vida por nunca ter tentado. Então você vai tentar. E eu creio que Deus vai fazer dar certo na sua vida. Você pode profetizar isso para alguém aí e fala, tenta, vai dar certo. Ó, do jeito que você falou e a pessoa não vai tentar não, você falou assim, tenta para você ver. É um tenta tipo assim, tenta. Não, fala, tenta. Casa, abre o negócio, vai fazer o inglês, vai terminar essa faculdade, você não está velho coisa nenhuma, você não é novo demais coisa nenhuma, não olha para a tua história, não olha para as suas limitações, não olha para a sua dificuldade, olha para o Deus que tem um plano maravilhoso para a sua vida e tenta! É isso, meu irmão. Aqui, ó. Quarta, eu já estou caminhando para encerrar. Quarta coisa, para a gente romper com os embaraços, o segredo está no verso 2. O que está dizendo? Olhando para Jesus. Vamos dizer todo mundo junto isso? Olhando para Jesus. Mais uma vez? Nunca tire os seus olhos de Jesus. O segredo da vitória. O segredo de uma vida vitoriosa que rompe embaraços é continuar olhando para Jesus. Que a Bíblia diz assim, autor e consumador. O que é o autor e o consumador? É aquele que inaugura e aquele que entrega a obra pronta. Jesus nos entregou a fé quando nós nos entregamos a Ele. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé para acreditar em Jesus. Ele é o autor e o consumador. Vai nos guardar até o final. Preste atenção, a Bíblia diz, Ele é o autor e o consumador. O alfa e o ômega. Está dizendo, eu estou no princípio e eu estou no final da história. Então não interessa as adversidades que vão acontecer no meio. Deus está conosco. Jesus está conosco sempre. Então o que eu tenho que fazer? Manter os meus olhos em Jesus. E o que nos atrapalha olhar para Jesus? Duas coisas. Você quer saber o que, não? Primeiro, olhar para as pessoas. Por que tem gente que fracassa nessa jornada proposta? Que olha para as pessoas. E eu queria só lembrar, porque você já sabe. As pessoas falham. As pessoas têm limitações.
Sabe, nós colocamos muita expectativa nas pessoas, quando deveríamos colocar expectativas em Jesus. Expectativas reais. A gente espera das pessoas e a gente se esquece que as pessoas são falhas. Quem aqui já experimentou? Alguém te prometeu um negócio e não cumpriu? Quem aqui? Fala a verdade. Pastor, pode levantar as duas mãos, porque é uma mão representando cada pessoa, tem que levantar os pés também. Por quê? Deixa eu dizer para você, não é porque as pessoas são más, é porque não dão conta mesmo. Porque nós somos falhos. O homem promete e não cumpre. Deus promete e sempre cumpre. Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo falado porventura não cumpriria? Então Deus é aquele que nós podemos colocar os nossos olhos e Ele não vai nos frustrar. Agora, o que pode nos atrapalhar? Olhar para as pessoas. Lembra do paralítico do tanque de Betesda, de João capítulo de número 5? Quando Jesus chegou para falar com ele, você quer ser curado, moço? Sabe quantos anos ele estava deitado ali na cama? 38 anos. Aí chega o dono do universo, o criador de todas as coisas, e fala para ele: você quer ser curado? Eu fui nesse tanque, o pastor Dilon também esteve lá. Tanque de Betesda, ele é grandão assim, ó, só está as ruínas. Tem vários tanques, vários alpenes, é um conjunto de tanques, um negócio bacana. Aí eu fiquei lembrando desse homem deitado lá e Jesus falando: você quer ser curado? Olha a resposta do homem: Senhor, não tem ninguém para me colocar na água. Primeira coisa que ele fez foi culpar alguém. Sabe por quê? Quando nós colocamos os olhos nas pessoas, nós atribuímos às pessoas tudo que dá errado na nossa vida. Quando o certo é nós olharmos para Jesus. Tire os olhos das pessoas que estão falhando ou que falharam com você. Quem morreu por você não é a pessoa que está te decepcionando, quem morreu por você foi Jesus. Segunda coisa que me atrapalha olhar para Jesus é olhar para os problemas. Lembra de Pedro caminhando sobre as águas? Pedro dentro do barco falou: Senhor, se é o Senhor que está vindo, manda eu ir ter contigo. A Bíblia diz que Jesus falou: vem então. Ele desceu do barco, começou a andar sobre as águas bravias, as águas tempestuosas, porque Jesus não acalmou a tempestade para ele andar, Jesus o convidou para andar por cima das águas durante a tempestade. E a Bíblia diz que ele, percebendo o vento, teve medo e começou a afundar. Porque todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos daquele que nos chamou para essa jornada vitoriosa, e olhamos para os problemas da nossa vida, a gente começa a afundar. Como é que você rompe com o embaraço? Bota os teus olhos em Jesus. Essa luta vai passar. Essa tempestade vai passar. Quem me chamou para andar sobre ela é Jesus. Você tem que falar isso, irmão. Você tem que viver essa verdade. E por último, e eu encerro, pode subir aqui o Murilo, por favor. Quinta coisa, se eu quero vencer esse embaraço, romper com esses embaraços, eu preciso acreditar que existe, no final dessa jornada, existe uma recompensa. Eu já falei isso aqui mais de uma vez, e eu repito. Sabe o que anima as pessoas que estão numa corrida? É quando elas avistam a linha de chegada. Você ganha fôlego, você ganha força, você ganha ânimo. Olha o que o texto diz, eu estou só citando o texto. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o verso 2. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Presta atenção no que o texto está dizendo, irmão. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Jesus, olha o que a Bíblia está dizendo. Ele suportou a cruz porque ele sabia da alegria, do gozo que viria depois da cruz. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Sabe o que Jesus viu? Ele não viu só o sofrimento da cruz. Ele estava vendo eu e você aqui hoje, adorando o nome dele. Era isso. Então Jesus, por que Jesus suportou a cruz? Por causa da alegria depois da cruz.
Olha o que a Bíblia está dizendo, que na hora que as coisas vêm para embaraçar a nossa vida, a gente tem que ser forte, lutar, suportar as adversidades. Por quê? Porque depois disso vem uma recompensa. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida, e você reage do jeito que você quiser. Depois dessa luta virá uma grande vitória para a sua vida. Aleluia, oh glória a Deus. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Eu estou renovando pessoas aqui para essa jornada. Diga para alguém aí, aguenta firme, meu irmão. Depois dessa luta virá uma grande vitória. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, não considerando o quanto foi afrontado. Por que ele fez isso? Porque sabia que depois se sentaria à destra do trono de Deus. Sempre tem uma recompensa para quem está disposto a lutar até o fim. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo foi obediente até a morte, e morte de cruz, foi lá embaixo. Aí a Bíblia diz assim: pelo que Deus, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que diante desse nome que suportou tudo isso, todo joelho se dobre, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso. Oh, quem pode levantar uma das mãos, abrir a boca e glorificar esse Cristo? Quem pode? Eu tenho uma boa notícia para a Adevec São Paulo. Ele está presente aqui agora. O Jesus que venceu a cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele está presente aqui hoje para te dar vitória, para te livrar de todo embaraço e te dar uma vida melhor. A igreja de pé, por favor. Diga para você mesmo, fala para você mesmo: hoje eu vou romper com todo embaraço. Vamos fazer aqui um ato simbólico, profético. Junta as mãos assim, ó. Faz assim, ó. Parece que as mãos estão embaraçadas. O inimigo está impedindo você de agir, de tocar, de fazer, de seguir a sua caminhada. Aí você vai dizer: hoje eu rompo com todo embaraço. Ninguém vai impedir a sua jornada. Glória a Deus. Amados.